feitos, né? Essa é a parte B do versículo. Então, a Bíblia diz aí, né, começando: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. E completa dizendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, nós podemos concluir, à luz da palavra de Deus, que o céu, ele só responde ao justo. Somente quem é justo pode ter os céus abertos, no sentido de responder à oração e nós experimentarmos o sobrenatural de Deus na nossa vida. E talvez você pense, mas como assim, né? Quando eu li esses versículos, eu pensava, se eu fosse assim, bom, né, perfeito, bem justo, quantas orações que Deus iria atender, né? Quando eu fizesse uma oração, eu ficava preocupado. Eu pensava assim, aqueles grandes homens de Deus lá do passado, né, aqueles grandes profetas, por isso que Deus agia na vida deles daquela forma, porque eles eram pessoas justas, né? Eu olhava pelo comportamento deles, até que Deus foi me revelando, eu fui aprendendo isso quando eu cheguei na igreja de novo, né? E eu fui entendendo que por nós mesmos, nós nunca poderíamos ter uma oração atendida, mas por causa de Jesus, nós podemos ter orações atendidas, porque o céu, ele só vai responder a alguém que foi justificado. Só pode entrar no trono da graça de Deus aquele que foi um dia justificado. E para você e eu sermos justificados, nós dependemos de alguém que é justo, e só existe um justo. O único justo é Jesus. E aqui está dizendo no singular: a oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Então só existe um justo, que é Jesus Cristo. E o que é a justificação? O que é ser justo? Justificação é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o padrão da justiça dele. Repetindo, justificação é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o padrão da justiça dele. Embora às vezes a gente visualize alguém ou até nós mesmos e talvez pensemos que nós somos justos, a nossa justiça não é nada quando colocada no prumo da justiça de Deus. E Deus mesmo é o padrão de justiça. E a Bíblia fala que Deus é santo, 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 3 vezes santo. Ele é muito justo, ele é totalmente justo, não há imperfeições nele. Então o padrão é Deus, o padrão de justiça é Deus. E por melhor que alguém seja nessa terra, pelo melhor comportamento que ele tenha, ainda não é nada perto do padrão de Deus de justiça. Então, sendo Deus o padrão, a sua exigência por justiça é absurdamente alta. Por isso, nenhum homem poderia se justificar diante de Deus, porque o padrão não é só alto, é um padrão inatingível para um ser humano como nós, pecadores. Então, diante de Deus, o melhor de nós, né, o ser humano, o melhor que existe na terra, a pessoa que você conhece, se não é você, alguém que você disse é muito parecido com Jesus, o melhor de nós, o melhor da nossa justiça, ainda é comparado como trapo de imundícia diante da justiça de Deus. Isso está lá em Isaías 64, versículo 6. Então o que isso significa? Que sendo assim, jamais nós poderíamos ser usados de forma sobrenaturalmente por Deus, jamais nós poderíamos ter uma oração atendida, jamais nós poderíamos chegar diante de Deus num culto de louvor e adoração, porque Ele não ia receber se fosse baseado na nossa justiça, porque nós teríamos que cumprir as exigências de Deus para atingir o seu papel. Em João capítulo 9, versículos 31 a 33, vamos ver o que diz lá. João 9, do 31 ao 33, diz assim: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um servo de nascença tivessem sido abertos, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Então está falando aqui no contexto do milagre, que Jesus fez um milagre,
Mas o versículo 31 fala que Deus não pode ouvir pecadores. Mas como assim? Eu sou pecador ainda, Ele me ouve. Mas é porque um dia você foi justificado. O dia que você creu em Jesus, entregou sua vida a Ele como seu único e suficiente Salvador, então você agora é ouvido por Deus, porque você ora em nome de Jesus. E eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. De vez em quando eu vejo alguém orando aqui na igreja, sem encerrar em nome de Jesus. Está errado. Eu creio que a pessoa tem a intenção de orar em nome de Jesus, mas é importante encerrar em nome de Jesus, porque nós só podemos nos achegar diante de Deus em nome de Jesus. E outro dia eu fui pregar na outra igreja também, e eles oraram e não encerraram em nome de Jesus. Eu fiquei observando, né? Porque é algo que me incomoda, né? Dá vontade de ensinar, mas às vezes as pessoas ficam ofendidas quando a gente fala, está querendo ensinar a orar. Mas a verdade é que falar em nome de Jesus, é claro que não pode ser um jargão apenas, a gente tem que ter consciência, mas é importante aquilo que nós falamos. A oração em nome de Jesus, porque nós chegamos diante de Deus por causa de Jesus. Então o cego aqui da história de João 9, ele sabia que Deus não atende pecadores. Mas você pode dizer, está ali, mas se alguém praticar a vontade, será ouvido. Mas quem pode praticar a vontade de Deus totalmente, de uma forma para merecer ser ouvido? Por mais que eu pratique, eu ainda não merecia, não era o suficiente para ser ouvido por Deus. Mas quando eu estou em Cristo, Cristo praticou totalmente a vontade de Deus, e é por isso que Deus me ouve, amém? É por isso que Ele te ouve. Porque o céu, irmãos, o céu tem um alto padrão, o céu exige perfeição para responder a nossa oração. E talvez nós ainda damos aquele jeitinho brasileiro, a gente abre concessões, né? A gente aceita uma coisa que a gente nem gostou muito, mas Deus não é assim, porque Deus ele é justo, Ele não pode negar-se a si mesmo. Se não cumprir a sua justiça, não tem como se apresentar diante de Deus. E justamente quando Jesus morreu na cruz, ali Deus estava sendo justo, porque Deus não podia simplesmente dizer assim, olha, eu amo o Felipe, eu vou perdoar os pecados dele, vou jogar para debaixo do tapete e vou desconsiderar, ou com qualquer um de nós. Deus não poderia fazer isso. Mas sabe por que Ele pode perdoar? Porque um dia Jesus pagou o preço. E quando Jesus pagou o preço, Felipe creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então Deus pode perdoar ele. Deus não está sendo injusto com os demais, Ele creu na justiça de Cristo, um preço foi pago. Nós não tivemos que morrer, mas Jesus morreu, e aí Deus nos perdoa porque Ele é justo. Deus não te perdoa só porque Deus é bom, não. O amor de Deus fez que Ele enviasse a Jesus para nos salvar. Mas o perdão, depois que Jesus consumou a obra, é por causa da justiça. Não que Deus não queira salvar, Ele quer salvar a todos, mas Ele não salva só baseado no seu amor. Na cruz, o amor e a justiça de Deus se encontraram. Quando o homem pecou, Deus o amava, e Deus não queria que o homem ficasse perdido eternamente, tivesse a morte eterna, fosse para o inferno. E aí Deus colocou então em prática o seu plano de redenção enviando Jesus, porque Ele tinha dito que aquele que pecasse morreria, e alguém tem que morrer para que o pecado possa ser perdoado, para que nós possamos ser justificados. É preciso que alguém perfeito nos justifique. Eu posso até tentar justificar a Martinha, mas eu também sou imperfeito. Agora Jesus não, Ele é perfeito, por isso Ele nos justifica diante do Pai, porque para chegar diante de Deus, tem que estar perfeito, e a única maneira de cumprir a vontade perfeita de Deus é através de Jesus Cristo. Nós não temos como cumprir as exigências de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer todos os dias, tomar posse dessa verdade. Deus quer usar cada um de nós como seus filhos na igreja dele, mas Deus tem um problema para usar, porque o padrão de Deus é muito alto, e Ele não pode receber qualquer coisa.
Ele não é como eu e você, que até toma um café para agradar alguém, para não fazer desfeito. Ele não, ele só recebe aquilo que é fruto dele mesmo. Então, quando Deus nos justifica, você pode cantar um louvor de adoração a Deus, conforme nós fizemos. Você pode orar, você pode prestar um culto, você pode achegar-se ao trono da graça, você pode clamar, porque Jesus já te justificou e Deus vai te ouvir em base em Cristo. Então, a súplica que Deus ouve, a oração que pode ser ouvida por Deus, é apenas a oração do justo. Quem é o justo? Jesus Cristo, que nos justifica. Então, quando você está orando, você ora na posição do justo, que é Jesus. A Bíblia diz que essa oração ela é eficaz, né? No texto que acabamos de ler, também lá em Atos 7,52, nos diz isso, que só existe um justo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Quem é o justo? Jesus, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. A palavra justo aqui, irmãos, é do grego dikaios, usada para aquele, cujo o modo de pensar, sentir e agir é inteiramente conforme a vontade de Deus. Quem que tem o seu modo de pensar, de agir e de sentir inteiramente conforme a vontade de Deus? Só Jesus. Por mais que eu queira fazer a vontade de Deus, e eu quero, eu sei que você quer também, mas tem hora que a gente não faz totalmente, a gente falha, nós somos falhos. O próprio apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Ele mesmo diz, lá para nós em Romanos 7, que não há bem algum no homem, a não ser o bem da presença de Deus. Isso é na nossa carne. A nossa carne sempre tende para o mal. Mas o justo, Cristo, ele é alguém que o modo de pensar, de sentir, agir, é inteiramente conforme a vontade de Deus. Por isso Deus ouve ele. Por isso, quando você ora em nome de Jesus, tem poder. Romanos 3, versículos de 10 a 12, vai nos dizer isso também. Vou apresentar o texto para você. Romanos 3, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Diz a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer isso para nós. Só existe um de fato justo, ou seja, só existe um que cumpriu todo o padrão exigido pelo céu. Somente um tem o poder de dar a resposta correta a Deus. Somente um pode ter os céus abertos sobre ele, isso está acessível, a bênção de Deus, só Jesus. Então os céus abrem sobre Jesus. Quando Jesus foi batizar, o céu se abriu sobre ele, Deus falou lá do céu. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então o Espírito Santo veio para o justo, e o Pai fala: esse é meu filho amado, que é justo, eu amo ele. Na posição do justo, incluídos em Cristo, os céus estão abertos sobre a sua vida. É por isso que você é favorecido por Deus, é por isso que você é abençoado por Deus. Apesar das lutas, irmãos, a bênção de Deus não tira a luta. Conforme eu preguei domingo, o Abraão, ele teve a promessa cumpriu, mas demorou muitos anos, mais de 20 anos, até a promessa se cumprir. Deus estava ali agindo com ele, mas ele foi vencedor.
Porque a nossa vitória às vezes não está no início nem no meio, mas no fim Deus há de manifestar a vitória nas nossas vidas. Porque nós estamos na posição do justo. Na posição do justo, o Espírito Santo pode agir na nossa vida. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio. Então o Espírito Santo pode dirigir a nossa vida. Na posição do justo, quando Deus olha para você, Ele fala: aquele lá é meu filho amado. Já que eu usei o Felipe, vou usar de novo. Felipe é meu filho amado, a Martinha é meu filho amado, né? Lula lá atrás é meu filho amado. Sabe por que Deus pode dizer isso a respeito de nós? Porque quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Aleluia. Você está incluído em Jesus. Glória a Deus. E esta é a chave para nós nos tornarmos justos. Os homens sempre tentam se justificar de alguma maneira. Nós somos mestres em justificativas, não é verdade? Desde quando a gente era criança, faltou da escola, a gente tinha uma justificativa para o professor. Se faltou do trabalho, tem uma justificativa. Se não vem no culto, tem uma justificativa. Nós sempre estamos nos justificando, é do homem. Quando Adão e Eva, o que aconteceu na queda? Ele justificou. Ele justificou para Deus, falou assim: olha, a mulher que o senhor me deu, o senhor é culpado, se o senhor não me dá essa mulher, eu tinha caído. Ele estava falando era isso, não é verdade? Ele não lembrou que ele era o homem da casa, né? Que ele deveria ter vigiado a mulher, que ele deveria ter orientado ela. Provavelmente ele viu ela comendo, não sei, estava perto, mas ele deveria ter agido. Mas ele quis justificar. E mais, eles foram fazer folhas de figueiras quando eles entenderam que estavam nus. As folhas de figueiras eram uma maneira de tentar cobrir o erro deles. E aí Deus mata um animal e faz roupas de peles. Aquele animal era para justificar, para eles poderem estar ali na presença de Deus sem ser mortos, apontando para Cristo que viria, ia derramar o sangue para agora perdão dos nossos pecados. E mais tarde, Jesus, quando ele encontra uma figueira que tinha muitas folhas, mas não tinha nenhum fruto, e ele fala: ninguém vai comer mais fruto de ti. Quando eles voltam da viagem, o que aconteceu? A figueira secou. Aquela figueira aponta para a justiça própria. Aquela figueira, ela tinha uma aparência que tinha figos, por isso Jesus foi procurar figos nela. E você conhece a história bíblica, você pode dizer: mas disse que não era tempo de figos, pastor. Não era tempo da produção, mas era tempo de figos temporãos. Nem temporão ela tinha. Às vezes a gente não dá fruto todos os dias, mas a gente sempre dá um fruto. Ela não tinha nada. E quando não tinha frutos temporâneos, não daria colheita naquele ano. Essa é a história lá de Israel. E por que Jesus proferiu uma palavra de maldição sobre a figueira, sempre que Jesus abençoa? Porque aquela figueira aponta para a justiça própria, aponta para o homem querendo agradar a Deus pelos seus méritos. Porque é uma lei de interpretação bíblica que é chamada de lei da primeira menção. Tudo que é mencionado na primeira vez na Bíblia é seguido. A primeira vez que o homem fez roupas de figueiras era para cobrir a sua nudez por causa do pecado. Então a figueira na Bíblia sempre vai apontar para o homem tentando se justificar. E eles não puderam se justificar. Assim como até hoje nós tentamos nos justificar, mas nós só podemos ser justificados por causa da obra de Cristo. E eu sei que a maioria da igreja, todo crente entende isso quando se trata da sua salvação, que ninguém pode te justificar para você ser salvo. Talvez quando você estava no mundo, você tentava fazer uma boa ação, uma caridade, algo para te justificar. Mas a justificação não termina no ato da salvação. Você é justificado, mas quando você vai se relacionar com Deus, quando você vai orar, quando você vai servir a Deus, quando você vai se envolver na obra de Deus, a base também tem que ser de um justificado. Você precisa entender que mesmo, da mesma maneira que Deus te justificou te salvando, é a sua mesma posição que você vai chegar diante de Deus, quando você precisa de um socorro, quando você precisa de uma ajuda, de uma ação de Deus. Você não vai dizer assim: olha, Senhor, agora eu me converti, eu sou um bom crente, eu entrego meu dízimo, eu vou nos cultos, eu dou um bom testemunho, agora o Senhor me abençoa.
Se você faz isso, você está certo. Nós, como crentes, devemos dar bom testemunho, devemos pregar o Evangelho, devemos ser dizimistas, porque isso faz parte da fidelidade para com Deus, traz bênção para as nossas vidas, ofertante, ser envolvido na vida da igreja, tudo isso nós precisamos ser. Mas quando eu vou chegar diante de Deus, eu não posso confiar nisso. Eu não posso querer que Deus me abençoe numa base de troca. Senhor, nesses anos de crente eu tenho me comportado bem, agora eu quero presente, igual aquele menino, né, que fala, passei de ano, pai, comportei bem, cadê o meu presente de Natal? Então nós não podemos fazer isso. O nosso comportar bem é fruto da ação de Deus em nós, irmãos. Aquilo que nós fazemos para Deus é fruto dos dons que Ele mesmo deu para nós, é fruto da ação do Espírito Santo. E é claro que aquele que conhece a Deus e que tem revelação, sempre vai ter uma vida de testemunho, uma vida que agrada o Senhor, porque o prazer dele é dar prazer ao seu Pai. Porque alguém que diz que é justificado por Deus, que está vivendo na nova aliança da graça e vive no pecado, na verdade ele nunca conheceu a graça de Deus, ele nunca conheceu a justificação em Cristo, porque aquele que conheceu a Cristo verdadeiramente, aquele que conhece a base pela qual ele é perdoado, ele agora, o pecado não tem poder sobre ele. Ele tem poder de dizer não ao pecado, de rejeitar o pecado, mesmo que ele venha. Quando vem a tentação, ele diz não, ele foge dela. Por quê? Porque é uma ação de Deus nas nossas vidas. Então essa é a chave para nos tornar justos, é estar escondido em Cristo. E quando existe a justiça dos céus satisfeitas, algumas coisas acontecem. Não pode haver mais acusação, nem condenação, nem punição. Porque uma vez que as exigências de Deus foram cumpridas, Deus não vai cobrar sobre você mais uma vez. E o poder sobrenatural de Deus é manifestado em nossas vidas. A maneira de ser justo é ser colocado em Cristo. Colossenses capítulo 3, quero ler com você, versículos 2, diz assim: pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram, e a vida de vocês está aonde, irmãos? Escondida com Cristo em Deus. Só que às vezes nós lemos essas verdades e aí a gente pensa assim: ah, não é possível, não é verdade não, eu estou escondido em Cristo, estou na mesma posição de Cristo. Essa é a verdade da palavra, irmãos. Você está vivendo a sua vida aqui, mas no mundo espiritual essa é a minha, a sua posição. E o versículo 4 diz mais: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Então, nós estamos escondidos em Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Pai nos criou, e a maneira dele nos agora incluir na justificação é nos colocando na posição de Cristo. Mas isso é só pela fé. Da mesma maneira que no dia que você entregou a vida a Jesus, você creu que Ele era o seu Salvador, confessou os seus pecados, se arrependeu, você agora, depois de salvo, precisa de crer que você está incluído em Cristo. Que você não é justo por si só, mas que você é justo porque a sua vida está oculta em Cristo. E por isso Paulo diz que não é ele mais quem vive, mas Cristo vive nele. Não somos mais nós que vivemos, ainda que estejamos vivos, mas vivemos em Cristo, vivemos e nos movemos em Cristo, irmãos. Por isso se chama o Evangelho. Isso que é o Evangelho. O Evangelho sempre vai colocar Cristo no centro. Estar escondido em Cristo significa que quando eu oro e você, aquele que nasceu de novo, é como se Jesus estivesse orando. E é por isso que nós temos que orar no nome dele. Quando nós nos apresentamos diante do mundo espiritual, nos posicionamos em oração, nos apresentamos na posição de Cristo. E naquele dia onde todos nós vamos comparecer nas portas do céu,
Sabe por que nós vamos poder entrar? Porque Cristo está em nós e nós estamos nele, porque no céu só entra justo. Aleluia. Não entra quem não é justo. Para entrar no céu tem que estar incluído, escondido em Cristo. Mas não é só para entrar no céu, esse é o estágio final. Mas para viver a vida cristã aqui, nós temos que ter essa revelação, essa consciência que nós estamos incluídos em Cristo. E essa verdade, ela afeta profundamente a nossa maneira de relacionar com Deus. Gálatas 2, 19 e 20, eu sei que você conhece, mas eu gosto de ler os textos, para que não fique dúvidas, porque quanto à palavra de Deus, não há nada, a não ser quem não crê nela. Para nós que cremos, a palavra é a autoridade, ela é o poder, o que ela fala, nós cremos, né? Amém? A palavra é a nossa regra de fé e prática. Diz assim: pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo dizendo: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Amém. Então, ele vivia essa posição pela fé. Às vezes é difícil, que a gente olha para a gente e fala, mas eu não sou tão qualificado. Mas a sua posição legal é escondido em Cristo. Primeiro precisamos estar crucificado. O que é estar crucificado com Cristo? É abrir mão da minha vontade, é renunciar à minha justiça própria, é renunciar à minha carne todos os dias. É aquele desejo da carne humano que vem me afastar de Deus, e ninguém está a escape disso, irmão, somos humanos. E diante disso eu renuncio, falo, não, isso não me agrada, porque não agrada a Deus. Tem uma música do Thales Roberto que ele diz assim: todo dia eu escolho Deus. Ele fala, o pecado vem, mas eu escolho Deus. E todo dia eu escolho Deus. O que é escolher a Deus? É escolher fazer a vontade de Deus. Nós temos que lembrar para nós mesmos que nós já estamos crucificados em Cristo, que aquele desejo da carne já morreu. Viva de acordo com a sua natureza agora é a de Cristo. Mas às vezes a gente ainda vive segundo a natureza antiga. Já viu um crente falando assim, eu vou descer da cruz, né? É um ditado que às vezes a gente usa, né? O que é descer da cruz? Eu vou deixar de fazer a vontade de Deus, aquela que eu conheço, que está na palavra, e vou fazer a minha. Isso é descer da cruz. De vez em quando a gente desce, mas é ruim, sempre traz consequências. Porque fazer a vontade de Deus é a melhor coisa, porque ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que vai exigir renúncia. Mas Jesus, ele renunciou até morrer e morrer numa cruz. Então Paulo estava dizendo, agora não sou mais eu, e sim Cristo que está vivendo em mim. Agora quando eu me achego diante de Deus, Deus não olha mais para mim, para o Paulo, aquilo que eu fiz de bom ou de ruim, porque tem a carne ruim, irmãos, que é aquela que peca, que vai para as coisas erradas, mas tem a carne boa, é aquela pessoa que ele é muito bom, ele é muito perfeito, ele é muito justo, ele nunca erra, sempre as pessoas erram com ele é muito santo nele mesmo. Essa é a carne boa, tem que morrer também, irmãos. A carne ruim, a carne boa tem que ser crucificada, porque senão a gente sai de debaixo da graça, a gente volta para a lei. Toda vez que nós queremos receber algo de Deus, baseado em quem nós somos, nós estamos decaindo da graça. É o que Paulo falou para os Gálatas. Estamos estudando aqui na IBD, não sei se chegou nessa parte, mas se não chegou vai chegar ainda, onde ele falou que eles decaíram da graça, porque eles estavam deixando a obra de Cristo, a justificação em Cristo, para se justificar, para cumprir rituais. E a gente às vezes faz isso, porque a gente às vezes desconhece, outras vezes porque a gente é falho mesmo, irmãos. Então o tempo todo a gente tem que estar lembrando que a nossa justiça é Cristo, tem que estar matando a nossa carne. O Abraão, o que ele fez? Deus tinha falado que ia dar um filho, o filho estava demorando, a esposa falou assim, tem um filho com a minha serva aí, Agar. Ele teve.
Deus não aceitou aquele filho, Deus não tinha nada contra a criança, mas Deus tinha contra a maneira que a criança veio ao mundo, porque ela veio pela força do homem. Ali era a justiça do homem, era o que o homem podia produzir. Mas Isaac teria que vir sendo fruto da graça, que era aquilo que eles não podiam produzir, mas Deus fez. Aleluia. Tanto que Agar na Bíblia, né, e o Ismael vai representar a lei, aquilo que o homem faz, sem contar com a força de Deus. Mas o Isaac vai representar a graça. Agar representa a lei, e Sara, a mãe da graça, porque aquilo que eles não podiam fazer nem produzir, mas Deus produziu neles e através deles. Aleluia. Esse é o Evangelho de Cristo. Muitas igrejas falam que Cristo tem que estar no centro, mas eles não colocam Cristo no centro, eles só colocam para salvação. Mas Cristo tem que estar no centro, não só para salvação, Ele é o centro para salvar, Ele é o centro para se viver a vida cristã, e Ele é o centro no céu, porque a glória vai ser dele, sempre será dele. Aleluia. Ele é o centro sempre, a base é Ele. Ser justificado significa que Deus tomou os meus pecados, colocou sobre Cristo, pegou a justiça de Cristo e colocou em mim. Foi feita uma troca. Às vezes a gente acha que o céu está cheio de ladrões perdoados. A gente até usa essa expressão, e eu entendo que às vezes é uma maneira que a gente não entende teologicamente, não tem problema. Mas essa não é a verdade. O céu não está cheio de ladrões perdoados, irmãos. Está cheio de justos que tiveram o seu passado apagado, perdoado. Porque não entra ladrão no céu. Entra ladrões, é só um exemplo, tá? Tem tantos outros pecados e crimes. Entram ladrões que foram justificados pelo sangue de Jesus, que Deus não considera mais os seus pecados foram apagados, é assim. E pela mesma maneira, você não é alguém que cumpriu uma pena, que está aqui na terra, depois que está em Cristo, e todo mundo fala assim, que ele é um ex-presidiário, porque é assim que as pessoas falam, né? Aquele ali já passou pela cadeia, porque geralmente a gente tem até medo, né, de relacionar, ou quando a gente convive com uma pessoa boa, ele já tirou pena na cadeia, não é assim? Não, quando Deus olha para nós, Ele não fala assim, que ele ali é um ex-condenado, não. Ele fala que ele ali é meu filho amado, porque Aleluia. Jesus me justificou. Ele não fica olhando mais para o seu pecado, nem para o meu. Aleluia. E quando nós pecamos, é só arrepender e confessar, que Ele continua perdoando. Ele não fica olhando para nós falando assim, aquele meu filho é um ex-condenado, aquele tirou tantos anos de escravidão do diabo. Não, Ele fala que ele é meu filho. É assim que Deus olha. É igual mais ou menos pai e mãe, que mesmo que os nossos filhos tenham defeito, a gente fala entre a gente, mas para os outros, a gente não gosta de expor os filhos, não é verdade? Um pai e uma mãe que tem juízo bom não expõe seus filhos para qualquer um, a não ser que são pessoas de confiança. Ele não vai sair anunciando, meu filho é vagabundo, não sei o que e tal. Deus também não é assim. Deus, Ele nos vê como filhos amados. Estou encerrando. Não vou olhar o relógio lá não, vou olhar o meu, tá? De lá está atrasado. Crer é a única condição para nós. Nós precisamos crer. Quando nós cremos, nós experimentamos essa verdade. Deus tomou a lei que o homem tinha que cumprir para tentar agradar a Deus, e eles tentavam por 1500 anos. O homem tentou, e muitos continuam tentando até hoje, e não conseguiram, pela fé. A lei que Deus exige de nós hoje é crer. Essa é a lei que Ele exige, é o crer. Se o homem crê que Cristo é o seu Salvador, de coração, de verdade, ele é salvo. Quando ele crê, essa fé é imputada como justiça, que é uma experiência espiritual, cada um tem a sua. Segundo aos Coríntios 5:21, diz assim: pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Jesus não teve pecado, Ele não pecou, mas Deus o tratou como pecador. Como assim Deus tratou? Deus puniu o nosso pecado nele, como se ele tivesse, mas ele não tinha. Uma versão mais comum diz que Ele se fez pecado por nós, para que nele nós tornássemos justiça de Deus, irmãos. Você é a justiça de Deus.
porque um dia Jesus levou o seu pecado. Você não é alguém apenas perdoado, você, além de perdoado, é declarado justo. E ser justificado é muito além do que ser perdoado. Eu poderia e você ser um perdoado, mas que não era justificado. A sentença de condenação, a culpa estaria sobre nós. Ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado de pagar a pena que ele merece, de cumprir a pena. Mas ser justificado significa que eu posso entrar em comunhão com Deus. Amém? É muito maior, isso é graça de Deus. Ser perdoado, imagina, eu ia para a cadeia, tinha lá prisão perpétua. Aí eu fui perdoado, eu não ia ficar mais na cadeia, já era bom, não é verdade? Mas eu não poderia jamais ter comunhão com quem eu defraudei ele, com quem eu cometi um delito contra ele. Eu jamais poderia viver uma vida abençoada por Deus. Eu ia estar debaixo de maldição. Mas Deus nos perdoa. A punição que era para nós, Jesus tomou. E além de tudo, você pode ter comunhão com Ele. Você pode orar em nome de Jesus. Aleluia. Você pode adorar. A presença dele está em você. Você pode ter paz no seu coração. Você pode ter alegria, expectativa, esperança que o Senhor está cuidando de nós. Então o perdão, ele é negativo, ele é o cancelamento de um débito, enquanto a justificação, ela é positiva, é receber um novo status diante de Deus. E o status é de filho. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. Quando Ele ressuscitou, eu renasci para uma nova vida. Isso tudo se torna realidade no momento que você crê e confessa Jesus como seu Salvador, no dia que você nasceu de novo. A nossa justiça é um dom de Deus, é um presente. Você foi feito tão justo como Jesus, não por meio do seu comportamento, mas pela fé no comportamento, pela fé na obra consumada de Jesus Cristo. Então, por isso, quando você ora, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando você ora e você está escondido em Cristo, Deus vai ouvir a sua oração. Quando a igreja ora em unidade, Deus ouve a oração. Encerrando, lendo esse último texto: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Aleluia. O que é reinar em vida? É quando você orar, o diabo tem que sair mesmo. É quando você clamar, Deus te ouve. É quando você repreende uma obra do mal, o mal não pode prevalecer. Por mais que seja uma batalha que você tem que fazer mais de umas vezes, às vezes é uma vez só. Reinar em vida é ter domínio sobre o pecado. É o pecado vir e você dizer não, falar: essa não é minha natureza mais. É a sua carne estar ali latejando por algo e você renunciar a ela. Isso é reinar em vida. Cristo nos deu esse poder, porque Ele habita em nós. Então creia que quando você ora na posição do justo, o Senhor ouve a sua oração e coisas grandiosas acontecem. Amém. Quando você visita alguém na posição de um justo, Deus abençoa aquela casa porque Cristo está em você. Quando você propaga a palavra, Deus salva as pessoas porque você é justificado por Jesus. Por isso tem um louvor que a gente canta: somos seus pés, somos as suas mãos, somos a tua boca. Assim como Jesus fazia, andava nas aldeias, abençoava, curava, libertava, nós também somos chamados como igreja para fazer em nome de Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo. Ele é lindo e ele realmente nos liberta. Não só nos liberta da condenação eterna, mas depois de salvos, a verdade de Cristo nos liberta da escravidão que muitas vezes, apesar de salvos, vivíamos, confiado em nós, em sofismas, em mentiras, que o inimigo às vezes coloca na nossa mente. O Evangelho de Cristo é libertador. Aleluia. E o que nós vamos fazer com essa graça? Nós vamos contar para as pessoas. Vamos falar para eles que eles também podem andar nessa posição que nós andamos. Amém? Fique de pé se você pode. Vamos orar. Se você não entendeu tudo, não tem problema. Não desista, continue orando.
Porque tem coisas que a gente entende quando a gente ouve uma vez, outras a segunda vez, e algumas, se a gente não orar para Deus dar entendimento, a gente nunca entende. Deus me deu a graça de conseguir ler as coisas e entender, na maioria das vezes. Mas muitas coisas espirituais eu tenho que orar e pedir revelação ao Espírito Santo. E aí quando eu peço, Ele me dá. Então ore, Senhor, peça a revelação do Evangelho de Cristo. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso na Tua presença. Obrigado porque um dia o Senhor nos perdoou, mas além de perdoar, nos justificou, Pai. E é nessa confiança, dessa justificação que nós nos achegamos diante do Senhor, que nós confiamos que o Senhor nos ouve todos os dias, e que quando o Senhor atende a nossa oração, é por causa de Ti mesmo, é por causa da obra de Jesus. Traga esse entendimento para nós, traga essa clareza, essa revelação nos nossos corações, que possamos, como o apóstolo Paulo, dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que possamos desfrutar todos os dias pela fé, dessa posição que nós temos escondidos em Cristo. E se nós estamos escondidos em Cristo, nada pode nos tocar, a não ser que toque em Cristo primeiro. E Cristo é a nossa proteção, Cristo é a nossa saúde, Cristo, ó Pai, é tudo para nós. Ó Senhor, obrigado, porque aqui estão os Teus filhos, aquele que o Senhor justificou. Pai, traga essa revelação à Tua igreja, e que nós possamos viver, ó Pai, o sobrenatural do Senhor. Toda a glória sempre é Tua, Senhor. Nós sabemos que somos canais, instrumentos, mas só podemos ser na base certa, na base da obra da cruz, Senhor. Ó Pai, nos leve a ganhar vidas, nos ajude, ó Pai, a pregar essa verdade, que olhos sejam abertos, como o nosso foi um dia. E eu peço, Espírito Santo, traga a revelação dessa verdade nos nossos corações, de uma maneira mais clara ainda. Não deixe, Pai, nenhum tipo de dúvida, mas que haja clareza da parte do Teu Espírito. Abençoe o restante desta semana, abençoe a viagem que vamos fazer, que o Senhor nos leve em paz, nos traga em segurança. Abençoe aquele congresso, que seja um tempo de crescimento espiritual. Abençoa a Tua igreja que aqui fica, os trabalhos do fim de semana, que sejam cheios da Tua vida. O Teu Espírito Santo dirige a Tua igreja, cada culto, cada louvor, cada oração, cada palavra, que seja dirigida por Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor continue no controle, na direção da Tua igreja, porque ela é Tua, Senhor. Nós a amamos, mas ela é Tua. Então cumpra o Teu querer, os Teus propósitos entre nós. Manifesta, Pai, todos os Teus propósitos, que nada frustre os Teus sonhos. Nós te clamamos. Abençoe cada um que entrou aqui nesta noite. Se alguém entrou precisando de uma bênção em alguma área, ele receba das Tuas mãos, baseado na justiça de Cristo, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Deus te abençoe.